Muitas pessoas conhecem a ordem de prioridade para um ser humano, filho de Deus, ser feliz. Colocar Deus acima de tudo, depois o cônjuge, depois os filhos, e aí por último você pode escolher os relacionamentos que fazem sentido para a sua vida. Pessoas esquecem de colocar a si mesmos nessa lista de prioridade. Mas porque muitas vezes não conseguimos colocar Deus acima de todas as coisas? Bom dia, família. Mais um dia performando para sermos família. E hoje nós vamos ler Salmos 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós entendemos como mentores há mais de 3 anos para famílias que toda casa em que Deus não é a prioridade, existe um complexo, uma transferência do posicionamento de pai para Deus. Ou seja, aquela criança que na infância foi machucada, ferida, abusada, maltratada pela figura masculina do pai, abandonada, muitas vezes nem cresceu acompanhada por esse pai. Ela quer muito Deus, porque ela tem um vazio, ela precisa se sentir amada por esse Deus. Mas ela não quer ver Deus como um pai. E ela até mesmo tem experiências, tem momentos extraordinários que se conecta, mas no dia a dia é difícil existir essa conexão em profundidade. Porque se eu não consigo me conectar com o meu pai, ou não tive conexão, importância, pertencimento na minha infância, quando eu fui filho, quando eu fui criança, qual que é a mentalidade que eu coloquei de um pai? É que o pai não é presente, é que o pai só está aqui a hora que ele precisa, o pai só cobra, o pai só exige. A criança acaba adotando alguns pensamentos a respeito da figura de pai. E como Deus é pai, existe uma transferência inconsciente, não é racional. Quem sabe que Deus é perfeito, mas assim eu como pai erro, e meu pai também errou, e acredito que meu filho também vai errar. Deus não erra, mas existe essa transferência onde a gente enxerga Deus como nosso pai. Uma pessoa que por mais que eu queira, não está acessível, não está próximo, não me dá acessos. Também tem aquela criança que teve um pai omisso, um pai silencioso, um pai calmo, um pai que não se posicionava, um pai que não conseguia prover. Essa pessoa também cresce sendo um adulto que tem dificuldade de se relacionar com o homem como o seu protetor, como aquela pessoa que vai proteger espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Mas então, o nosso convite hoje é orar para que o Senhor trate o seu coração, mas também para que você se posicione e busque essa cura emocional. Então, Senhor nosso Deus, te pedimos, Pai, que venha tratar nossos corações, para que as feridas que estão lá do passado, Pai, sejam tratadas, sejam curadas da maneira correta. Exista o perdão, exista a consciência, porque não adianta, como é que vamos tratar algo que não temos consciência? Então, primeiro te pedimos que traga consciência a nós, Pai, né? As memórias que estão lá, nosso subconsciente, que nem às vezes a gente está lembrando ou sabe que passou. Mas é importante trabalhar isso para perdoar e seguir em frente. E que isso tudo sendo trabalhado, Pai, nos coloque numa posição de filhos mais honrados, filhos honrosos, mas também numa posição de adultos hoje saudáveis emocionalmente para criar filhos prósperos, relacionamentos saudáveis, e entender que toda aquela bagagem que existiu, hoje ela vai servir para mim poder potencializar muito mais a minha história e ser usado como teu instrumento em outras vidas, outras pessoas que precisam desse testemunho. Amém. E se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de ativar aqui o sininho, compartilhar com a pessoa que você ama e seguir as nossas redes sociais, @família que performa. Até Até mais. mais.